Com certeza você já ouviu falar do boi da cara preta, do velho do saco. Que menino que conta mentira é castigado ganhando aquele nariz enorme, né? Muitos pais, para educar os filhos, usam o medo, né? Se você não fizer o que eu quero, eu mando o cachorro vir te pegar. É mais ou menos assim, né? Olha, pode até dar certo na hora, viu? Mas tem algumas consequências também. Eu vou conversar com a psicopedagoga Fernanda Sobreira. Bom dia. Bom Fernanda, dia. mais uma vez aqui. Bom dia, né? Bom dia a todos. Por que é tão comum, né, usar o medo, esse tipo, né, de medo para lidar com as crianças, para educar mesmo? É cultural? É cultural. O adulto muitas vezes tem essa vontade de controlar a criança pelo medo. E o que é não muito obedece, ruim. Não então... obedece, então eu vou controlar pelo medo, né? Pelo susto. O que a gente tem que entender é que tem o seu lado bom, como tudo na vida, e tem o seu lado ruim. O medo usado como controle, sempre ruim, tá? O medo usado como uma experiência adaptativa para a criança saber o que ela pode, o que ela não pode, onde ela deve. Então, o medo associado à informação é uma coisa legal. Agora, o medo associado em situação de controle do adulto é péssimo. Aí não, né? Vamos falar então desse primeiro aí, né? Como que a criança reage? Porque num primeiro momento ela sente realmente, ela se controla, ela tem medo e para de fazer a bagunça lá, o que ela estiver fazendo, né? Mas depois, quando ela entende que esse bicho-papão não existe, que o cachorro não vai vir pegar, não é assim? Como é que ela se sente? O que ela normalmente pensa a respeito dos pais? Primeiro é o seguinte, ainda bem que ela pode entender que isso não existe, que o problema são as crianças que continuam com aquela insegurança e com aquele medo que não sabem de quê. Que é oriundo lá daquelas chantagens, daquele uso de poder, né? Que a gente fala muito que existem duas coisas que traumatizam, violência e falta de amor. E o medo usado como controle é violência. Então a criança fica insegura, ou alguns passam da insegurança para o exercício do abuso, né? Eu vou fazer com o outro a mesma coisa que fizeram comigo. Sim. Então, esse tipo de medo é um medo que normalmente deixa algum tipo de lesão, muda o comportamento da criança, a criança fica assustada. Pode até levar para o resto da vida isso, né? Com Tem gente toda que fica certeza. com medo de escuro para sempre, Para né? sempre. E muitas vezes é um medo que o adulto transferiu para ela. Ela nem tinha medo de escuro. Mas o adulto tem medo de escuro, então ele transfere. Nem sempre ele usa como poder. Pode ser uma coisa transferida, né? Agora tem que lembrar, eu brinco que a gente tem o medo amigo e o medo inimigo, né? Tem um medo que é amigo, principalmente assim? O medo amigo é engraçado, né? Mas no mundo assim de tantos riscos e também no processo educativo, tem umas coisas tipo não sobe a escada, que é perigoso. Não bota a mão no fogo porque não vai bota a doer, mão no vai fogo. queimar. A criança, ela vai experimentar. Então tem alguns medos que você tem que colocar sim. É um medo real também, né? É um medo que faz parte da experiência adaptativa da criança, não é isso? Então muito cuidado, porque esses medos eles têm que vir junto com informações. Por quê, né? Esse medo amigo, ele faz com que a criança se adapte, e até às vezes esse boi da cara preta, esse homem do saco também, ele faz parte do imaginário infantil. Quantas vezes a criança vai colocar lá nas cucas, nos lobos maus, a agressividade dela, a raiva dela de algumas pessoas. Você não precisa falar que o boi da cara preta vai vir pegar, Ele não vai pegar a criança. Existem dois mundos, né? Um real e um imaginário. Um da história, dos contos e o da vida. Então, essa transição é que está complicada, porque está sendo usada pelo adulto o irreal. A ameaça, né? Como uma ameaça. questão É a ameaça mesmo, exatamente. Né? Então, discernir aquele medo amigo do medo inimigo, que tem pais também que na ânsia de não traumatizar a criança, não pode ter medo nenhum. Aí também, por outro lado, né? Não é educativo. Não é bacana. Eu acho que tem que achar um ponto de equilíbrio nessa história. Tem alguns medos que precisam acontecer. Então, para a criança aprender a lidar com o risco. Tem que ser verdadeiro com a criança, né? Transparente. Transparente. Tem algumas coisas que a criança não consegue entender. Por exemplo, até os 5 anos, a coisa também tem uma dimensão muito maior. Depois ela começa a administrar isso melhor. Qual é o jeito, então, né, de educar ali quando a criança está bem birrenta, quando é difícil, né? O que os pais podem fazer para não usar o medo? Essa palavrinha limite, que está tão engraçada, está tão gasta, né, tão mal usada, ela ainda é o necessário. Olha, tem coisas que podem, tem coisas que não podem. Tem coisas que podem ser negociadas, tem coisas que não podem ser negociadas. Essas regras de convivência, elas têm que ser colocadas para o adulto, inclusive usando a posição: eu sou adulto, a criança é ele, né? Ela vai experimentar do modo dela. E se o modo dela der certo, ela vai continuar a fazer aquilo. Então eu tenho também que suportar uma birra às vezes. Eu tenho que dar conta daquela história, porque o adulto sou eu.
né? E não ceder ou não usar. Olha, se você não fizer isso, eu vou chamar o guarda. Outro dia eu vivi uma experiência interessante. Vou chamar o guarda para te pegar, o menino fica com medo do guarda para sempre. Eu estava no aeroporto esperando o voo e uma criança dando uma birra enorme, sabe? E passou um policial, um dos aquelas seguranças do aeroporto, e a mãe virou e falou assim: ó, se você não parar agora, eu vou chamar a polícia para te pegar. Ele fica aqui procurando menino que faz birra. Gente, que mal-estar que me deu aquilo. Você imagina uma criança que tem que confiar, do guarda, que tem que confiar nessa autoridade, que tem que confiar nesse policial. Os adultos às vezes não pensam e usam o medo como estratégia de educação. E não é uma estratégia. Não é isso, né, Fernanda? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.